Legal. Já tá gravando? Sim. Aqui também. Qual é a sua primeira memória de vida? Sei qual é que é a minha primeira memória de vida. Tentei viajar no tempo. É a minha ida para o colégio. O sul ele é sempre bastante frio. Normalmente as manhãs mais frias. A aula começava às 7h30, mas a nossa grupo de 6, 7 garotos eram 6h30, no máximo 6:50 já estavam jogando com um campinho de pedra e jogando um 3 contra 3 ali. E como que era, assim, descreve para mim um pouquinho da sua casa, assim, suas primeiras lembranças, da família. Eu digo assim, sem preconceito, uma família ela não tem mais valores morais porque ela vem de uma família pobre, ou ela tem mais valores morais porque ela é uma família rica e de posses, sem esse preconceito. Dito isso, o pai e a mãe, eles são o pai oriundo dos dois agricultores, saíram da colônia da roça e vieram para a cidade. Nisso eu tinha menos de 3 anos, com certeza, e a mãe costureira e o pai trabalhava numa vinícola. E eu lembro que a mãe, sempre nos objetivos que a gente tinha enquanto criança, enquanto jovem, tu quer uma Coca-Cola, tu quer uma roupa diferente, ela dizia assim, vai que eu vou conseguir. E quando nós vimos, ela estava às 3 horas da manhã costurando, apressava tudo para poder trabalhar, para nos dar uma melhor condição. A mãe e um pai que tiveram aí toda uma condição de passar princípios importantes, de conquistar as coisas através do próprio trabalho. Talvez aí esteja essa mensagem implícita nela. Qual foi a pessoa que mais influenciou a sua vida? Mas descreve para um público que não te conhece, alguns detalhes. Algumas elas foram importantes. A mãe pela espiritualidade, pela força que ela tem, ela da adversidade, ela lamenta e depois vai em frente. Ela tem essa característica marcante. Meu pai pela dignidade, de falar as coisas pela frente, de olhar não num patamar acima, de cima para baixo com ostentação, nem de baixo para cima com submissão, mas no mesmo tom. Eu digo que tem um ditado até italiano, que é um dialeto de italiano, né? Mas ele é oriundo, que ele fala que ele andava na calçada, na rua, com las gorlas del capello alto. Isso daí no dialeto italiano é com a aba do chapéu virada para cima. Porque com a aba do chapéu virada para cima, tu olha para as pessoas direto e tu não precisa ficar te escondendo dela. Meu professor de educação física me foi marcante. De princípios do esporte, no momento que a gente inclusive interviu para que tivesse o futebol, ele disse, não, vocês, um grupo de meninos que jogavam basquete, jogavam vôlei, jogavam futebol, queriam tirar o nosso futebol. Eu digo, a gente joga os outros, mas a gente quer futebol também. Ele disse, não, a gente vai deixar vocês, porque daqui a pouco um de vocês pode ser um atleta profissional, e ele tinha sido um ex-atleta profissional. E aí eu olhei para ele e digo, será que esse professor está maluco ou ele está nos... Passou o tempo e eu tinha virado um atleta. Digo, será que eu posso ser um atleta profissional? Um cara me acendeu uma chama interna que eu digo, poxa, eu não tinha o desejo, mas ali me despertou. Eu gostava do futebol, mas não imaginava em ser um atleta profissional. E eu ali era sub-14, no colégio era sub-14, e eu fiquei com aquele negócio na cabeça, aquele sonho, digo, pô, cara. Quando eu me vi com 16 anos, justamente me proporcionou aquela vivência, eu ir para as categorias de base do Juventude. Juventude e Caxias, que são as 2 equipes profissionais de Caxias. Foi ali também que foi batizado o Tite, né? Ali até na troca do Caxias, porque eu comecei no Juventude, nas categorias de base, e a minha troca, aí trocou nome, deu aquela confusão lá. Tranquilo. Copa do Mundo. Qual foi a sua primeira memória de Copa do Mundo? É de 70, mas ela é no meu imaginário. Ela é no meu imaginário, porque a minha memória ela me foge um pouquinho, mas nós não tínhamos televisão, nós não tínhamos aparelho de televisão em casa. Mas tinha amigos que tinham, ou outras situações que eu enxergava. Então alguns jogos eles foram emblemáticos. O gol que ficou marcado na Copa de 70 foi do Carlos Alberto, que ele ficou um marco, uma estampa, o 5º gol. Mas o gol que mais me marcou foi porque eu estava ouvindo a rádio
e nós saímos perdendo de 1-0 para o Uruguai. E aí dá a narração, e Tostão faz assistência, flutua pelo lado esquerdo, na ponta esquerda, e dá o passe, e entra Clodoaldo e fez o gol. E aí eu digo, mas como o Clodoaldo fazer gol? Porque o Clodoaldo é o primeiro meio-campista. E como o Tostão saiu da área, e eu com 8 anos, né, na época, como ele saiu da área para dar uma assistência para um volante? Como faz isso? Como funciona isso? E a emoção da coisa, de estar perdendo um jogo, de poder ficar fora da Copa, eu acho que foi, ele deve ter empatado de 35-40 do primeiro tempo, eu acho que foi empate. E eu fiquei de pai, como é que foi esse gol? E o meu imaginário criando, né? Até eu ver na televisão como é que foi, e hoje, até hoje, quando eu... Será que isso talvez já, ali com 8 anos, já começou a mexer com a sua cabeça para um dia se tornar o treinador que você é? Porque o movimento que o Clodoaldo fez, você ficou ali imaginando, talvez, ou será que tem alguma relação? Mas eu acho que eu e outros milhões de pessoas que ouvem rádio e que o imaginário funciona assim. Eu digo assim que talvez a maior não é depreciar a televisão, mas o que mexe mais com o imaginário da pessoa é o rádio. Porque o cara transmite, vendo os seus olhos, com a sua emoção, com a sua entonação de voz, tudo aquilo que está se passando. Então eu olho com os olhos dele e aí imagino aquilo que está acontecendo na realidade. Pô, cara, isso é muito, muito, muito criativo. Isso é muito... É uma arte, né? É uma arte. E mesmo na televisão, quando há na narração que ela é emocionante, fica uma marca forte do que o cara está falando, por vezes, tanto quanto o visual. O senhor sabe mais ou menos como que surgiu esse amor pelo futebol? De onde que vem? Tem algumas. O diálogo, o maior diálogo que eu tinha com meu pai era sobre esporte, era sobre futebol. O que nos convergia, eu, meu irmão e ele, era futebol. Sobre outros assuntos, pouco a gente falava, ele era um cara mais fechado, ele poupava as suas palavras, era característica, ele falava pelo olho, pelo semblante, pelo olhar, pelo gesto dele, eu conseguia enxergar e entender nele quando eu tinha feito alguma coisa errada, numa rapidez de movimento de corpo, no olhar, a expressão falava dele, a expressão fisionômica e a expressão corporal falava mais por vezes que as palavras com ele. Eu aprendi a lidar. Por exemplo, ele sentava na mesa, ele não admitia, e eu tenho esse hábito até hoje incrível, não me ofereçam coisas nenhuma que eu não quero que me ofereçam. Eu me sinto desconfortável, eu me sinto mal se o cara me oferece, né? E ele só olhava e quando ele queria alguma coisa, algum prático dele, fazia assim. Ele só mexia a sobrancelha, a mãe servia, ou ele esperava eu olhar para ele e fazia assim, aí eu olhar. Tu diz assim, me explica isso, não sei explicar, mas são características pessoais. Então, o nosso final de semana, o pai nos levava para a colônia, para São Brás, para jogarmos futebol. Acompanhávamos os jogos. Eu ouvia comentários da rádio, até há pouco tempo eu estive visitando o Rui Carlos Osterman, que foi um grande mentor do Rio Grande do Sul, um dos maiores comentaristas esportivos. E o comentário dele na rádio, ou a coluna no jornal, eu fazia, interpretava ela, como é que era o sistema, através da interpretação do jogo dele. Fui agradecer até esses tempos. Ele tem 13 Copas do Mundo, cara. O Rui Carlos Osterman tem um know-how extraordinário. E ele fazia, eu ouvia no rádio e tentava imaginar como é que a equipe do Grêmio, como é que a equipe do Internacional se portava com aquele comentário que ele estava tendo, né, a coluna dele. Isso já é de técnico? Não, isso garoto. Isso garoto. Sempre analisando. Né? Eu quero entender como é que tá. Né? Depois como técnico também, as colunas dele. Qual a diferença de ser um jogador de futebol naquela época e ser um jogador de futebol hoje? A evolução que a ciência te trouxe e a melhor estruturação dos clubes te trouxe ao atleta virar, tá sempre na excelência, na melhor da sua condição. Explico. Hoje os gramados, eles são um tapete.
Que não adianta tu olhar para a chuteira quando tu bate mal e olhar para o campo, que não vai dar. Isso é desculpa que ela não vai. Assuma que o erro ele foi teu. Hoje tu tem as chuteiras que elas acoplam ao teu pé e elas não têm um peso muito grande, elas te deixam muito confortáveis. Hoje uma recuperação do atleta, e o atleta tem nutricionista de alto nível, ele tem profissionais com quantificação de carga para te deixar na plenitude da tua condição física. Então, se tu tiver com a agilidade, com a mobilidade natural, tu desenvolve todo o teu potencial. As recuperações e as preparações para os jogos, elas têm uma quantificação de carga diferente. Por exemplo, hoje, com o tempo, e só o tempo me mostrou, que eu entrei em muitos jogos como atleta cansado, sobrecarregado por uma carga de trabalho incompatível ao jogo de domingo. E às vezes eu chegava com 15, 20 minutos de segundo tempo e eu começava a errar alguns passes que depois eu olhava e dizia assim, mas esse não sou eu. Eu não sou tão lento como eu fiz, eu demorei muito para pensar. E aí eu entendia que na sexta-feira e no sábado eu botava um volume, uma carga muito grande de trabalho, que quando aquele combustível que eu tinha, aquela energia que eu tinha, chegava a 15, 20 minutos do segundo tempo, ela começava a se perder, consequentemente os teus gestos técnicos começam também a se perder. Nós estamos falando de alto nível, nós não estamos falando de brincadeira entre colegas no final de semana. Estamos falando de alto nível, de exigência máxima. E eu comecei a compreender. Então hoje, como professor de educação física que fui, como ex-atleta que fui, a quantificação de carga, ela é fundamental. Eu falo de carga física e eu falo de carga mental também, de pressão psicológica, para que o atleta possa desenvolver e estar fresh, para desenvolver o seu melhor, atento no dia do jogo. Então todos esses aspectos, eles são importantes, eles são decisivos, eles são detalhes no futebol que é extremamente complexo, e ele é complexo na medida que ele é também uma união de 11 a 16 atletas com a cabeça de um técnico, diferentemente de um esporte individual, onde essa interdependência ou intradependência ela é enorme e com a devida ressalva que o basquete também nos proporciona, que o trabalho de equipe ele é fundamental. Eu lembro que na apresentação nossa, eu sei que o basquete ele entra muito na cabeça dos atletas, e uma apresentação nossa eu mostrei um lance, que não foi de futebol, que foi do basquete. Eu acho que foi um toco do Irving, ou a cesta do Irving, e um toco do LeBron, e uma cesta do Irving. E o Irving errou um lance exatamente anterior ao toco do LeBron. Ele vai, arremessa, e o arremesso daria a vitória e o título ao contra-ataque, e a virada de chip do LeBron ela é instantânea, e ele dá um toco, porque se ele vai e cai, reclama, a ostentação dele, a idolatria dele, pô, essa bola podia ter chutada por mim, e ele não tem essa reatividade e não dá o toco, ele não consegue ganhar o título. E no toco que ele deu na sequência, foi a bola para o Irving de novo. E ele faz, arremessa e é campeão. Então, mostrar também o trabalho de equipe do astro, que ali ficou necessário o trabalho de marcação dele, o trabalho que não vai aparecer, que não vai ser o estrelato, vai aparecer, mas senso de equipe. O basquete também te proporciona. A diferença do basquete é o seguinte, que nesses esportes, normalmente a melhor equipe, por ser pontos seguidos, ela vence. Diferentemente no futebol, que a pontuação no futebol é um gol, ela é muito baixa e aí o imprevisível ele aparece mais. Vou ligar uma pergunta com a outra aqui. Eu tive uma conversa com o Ronaldo Fenômeno e ele falou para mim o seguinte, ele falou que se ele tivesse começado hoje no futebol, muito provavelmente ele não teria machucado o joelho dele, porque o treinamento hoje é muito específico para cada atleta, para cada posição. Ele falava que nos treinamentos muitas vezes tinha que acompanhar o Cafu correndo o campo todo, e para ele aquilo ali ele não tinha aquilo nele. O senhor falou sobre essa diferença do treinamento antigamente e hoje, do senhor jogando lá no segundo tempo, tal, já mais cansado. O senhor acha que talvez
não teria tido a infelicidade de ter 7 cirurgias no joelho se fosse essa diferença? E como essas cirurgias impactaram a sua carreira e talvez a sua vida? Com certeza que sim. Mas não me lamento, porque isso é a própria evolução, o tempo vai te proporcionando isso. Talvez as experiências passadas elas remetam hoje a ter essa qualificação. Hoje o atleta, se tu oferecer para ele uma alimentação na concentração fora dos padrões normais, ele vai se surpreender e não vai comer. Você direto, tu coloca bastante doce ali e véspera, o atleta não vai subir. Sabe por quê? Porque ele é educado já, ele já tem uma gama de informações e sabe o que é bom para ele e sabe que ele vai precisar do corpo. Então há todo um processo de evolução ao longo do tempo, assim como a anatomia, a fisiologia, as recuperações. Então, mas com certeza eu teria recuperado e teria machucado menos. E se a gente pega também uma geração mais recente, a do Ronaldo ela é mais recente, hoje sim a especificidade ela é cada vez maior. É o que a gente tenta trazer para dentro da seleção agora, fazendo um link. Há um preparador físico com todo um aparato médico de fisiologistas para que ele acompanhe nos atletas, sem interferir nos atletas no clube, mas os acompanhá-los, para que ele tenha a minutagem, para que ele tenha tempo, para que ele tenha exames clínicos, para que quando ele venha para conosco no nosso trabalho, a gente saiba todo o passado dele para não estar dando uma carga excessiva ou uma menos carga do que ele necessita para o momento. Ele é desafiador, sim, e com certeza a evolução física ela te traz essa saúde melhor. Melhor saúde e melhor desempenho. E em relação ao Ronaldo, eu gostaria de ter pego ele na fase boa também. Seria. Na fase boa, que eu digo ele fininho, sem as lesões dele. Ele era extraordinário. Eu brinco assim que nós jogávamos, eu digo, por 3 bolas para ele. Uma delas, ele ia deixar alguém na cara do gol. A segunda, a torcida toda ia fazer assim, ou ele ia dar no pau e ia passar do lado, e a terceira ia ser gol. Ou a primeira gol, mas essas 3 bolas que entrassem nele. A transição de atleta para técnico foi muito planejada? Quais foram as lições que o senhor aprendeu ali no começo? Absolutamente nada planejado, mas nada. Tem cara que coloca assim, diz, pô, eu coloquei um objetivo na minha vida de um dia ser técnico de futebol e alcançar o título mundial. Eu digo, esse cara, eu sou fora de todos esses padrões aí. O que eu tenho para comigo é o seguinte, a busca da excelência. A busca da excelência é fazer o melhor hoje. Dar a melhor entrevista possível e mais clara possível para ti. Isso para mim é excelência. É organizar um dia para que nós tivéssemos condições de falar ou de desenvolver o trabalho na plenitude. Se é para fazer alguma coisa, assim, vamos acabar a resposta rápida, não faz. Se é para fazer algum trabalho de análise tática e tu não tem tempo, não faz. Uma coisa é planejar, nós temos o dia inteiro, tá? Mas faça e te aprofunde. Então eu trago na minha vida, nada planejado para ser técnico, mas trago para a minha vida aquilo, e principalmente ligado ao futebol, e aquilo que me atrai. Eu digo, tem outras coisas que não me atraem, que eu não me aprofundo, mas é porque elas não me atraem. Mas as coisas que me atraem, eu vou dentro. E não vem com um argumento muito raso para falar comigo, que aí me incomoda. Qual foi a lição, a primeira, ou seja lá qual foi a lição mais dura que o senhor teve como treinador? Teve muitas. A primeira que me vai, eu tento pegar as outras, ela teve uma de planejamento estratégico, que ela foi absolutamente correta, mas ela foi muito dura. Nós estávamos na final do Campeonato Gaúcho para disputar com o Grêmio em Porto Alegre, no domingo, em que o empate com o Caxias ou uma vitória no Estádio Olímpico nos daria o campeão do primeiro turno. E o Grêmio, ganhando, ia ser campeão ele, no Estádio Olímpico. Nós jogávamos pelo empate. Na quarta-feira nós íamos jogar contra o Cruzeiro em Minas, Levir Coupe, o técnico, Alex Alves, Ricardinho, o time do Cruzeiro, nossa, arrebentando. Isso é 2000.
2000. Nós tínhamos jogado o primeiro jogo em casa contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil e perdido 3-2. Aí nós sentamos, o que a gente vai fazer? A gente tem quarta-feira para jogar contra o Cruzeiro, lá precisa ganhar do Cruzeiro. E a gente tem domingo o jogo contra o Grêmio. Se nós jogarmos os 2 jogos com a força máxima, nós vamos se ferrar. Não vai ter uma recuperação digna. Não vai estar para o jogo contra o Grêmio. O que a gente vai priorizar? O jogo contra o Grêmio. O que a gente vai fazer? Use um time misto contra o Cruzeiro. Ah, Maria. 6-1. Tu imagina o Caxias, já sem uma força de investimento. Uma hora eu deixei 10 titulares, jogou um só. Eu acho que foi um meia só. Só o Gil Baiano jogou aquele jogo, porque não tinha nem material humano para ir. Os outros todos ficaram treinando. E eu fui. Eram 4:30 da manhã. Eu não conseguia dormir, eu estava ainda na sala de jantar. E eu falava para o meu diretor assim. Eu dizia, Tite, vamos dormir, tem jogo vamos dormir, tem jogo domingo, amanhã a gente tem que viajar, já tem jogo, foi planejado isso, calma. Eu digo, calma, uma ova, eu digo, cara, a gente não pode tomar 6 de ninguém. Não pode, eu batia neles, não pode tomar 6, nem do Real Madrid, eu falava, a gente não pode tomar 6. Como é que nós vamos tomar 6? A dor do momento, logo depois do embate, eu me lembro que eu tenho dúvida se foi o Viveiros ou se foi o Sorin, que era o lateral esquerdo do Cruzeiro. Porque quando já estava 4-1 classificado e o Cruzeiro impondo o ritmo, eu falei, pô, vocês já estão classificados, cara. Pô, isso era 20 do segundo tempo, já estava 4, 5. Eu digo, calma, pô, vocês já estão classificados, toca um pouquinho mais. E eles vindo dentro para fazer. Estava 6-1 e eram mais ou menos os 45 do segundo tempo e cai a bola perto do meu banco e eu não sei se era o Sourinho ou o Viveiros. Eu achei que era o Sourinho, mas depois fiquei na dúvida. E ele vai pegar a bola e me olha. E eu tô... E ele olha com ar consternado, ele entendia também o jogo, entendendo o jogo, e olhou para mim e disse, quanto tempo, prof? Quanto tempo? Ele fez, para terminar com um gesto meio de carinho, eu olhei para ele e digo, vai, quinto dos infernos, digo, vai-te embora, digo, quer pedir tempo agora que já está 6? O sentimento ele ficou muito forte, mas um planejamento que ele requeria, nós fomos para o Estádio Olímpico, no domingo ganhamos do Grêmio 2-1 e fomos campeões. Algum planejamento, alguma coisa na vida, para conquistar alguma, tu tem que abrir mão de outra. Mas foi muito duro para mim, foi muito, muito pesado. Isso foi uma experiência. Uma outra negativa foi de um comportamento meu impulsivo e irresponsável e desqualificado, para colocar assim um adjetivo, podia ser mais. Eu pedi para um atleta meu cair para que o jogo fosse interrompido. No último jogo Veranópolis e Juventude, tinha 3 expulsões cada lado, faltava, sei se eram 5, 10 minutos. E se nós caíssemos, o jogo ia ficar interrompido ali. E eu pedi para o atleta cair. Isso eu gostaria de apagar da minha carreira. Um impulso negativo do meu lado negro, do meu lado preto, do meu lado escuro, de ganhar, às vezes não a qualquer custo. Ali apanhei. Eu tenho vergonha. Isso é uma falta, eu digo assim que malandragem é uma falta de capacidade. Malandragem é falta de competência. Porque tu precisa de uma situação escura para ganhar alguma coisa. Ganha por competência, ganha por qualidade, ganha por autoestima, ganha por orgulho próprio. Seja melhor. Seja melhor. Essa pergunta que eu estava fazendo é sobre o carro que o senhor foi premiado. Ganhou o carro, e aí foi lá no banco, tirou o dinheiro do valor do carro e dividiu o prêmio com os jogadores. De onde vem esse comportamento e qual foi o pensamento, o sentimento ali No Corinthians, do título, eu não sei se foi o título da Libertadores ou tal, a gente ganhou um carro, era um Corolla. Eu transformei isso em valores, e dos valores eu não dei para o atleta. O atleta não precisa. A grande maioria deles, eles têm um salário, a não ser a garotada. Mas aí o Edu e o Alessandro, o Roberto e o Duílio, que eram as pessoas que estavam
próximo, mas eu acho que era o Edu e o Alessandro me ajudaram. Digo, encontra as pessoas dentro do Corinthians que menos grana recebem dos funcionários. E aí eles fizeram uma lista de pessoas que menos recebiam, e nessa lista a gente dividiu esses valores e deu a eles. Mas eu não tinha falado sobre isso, é a primeira vez que publicamente eu sempre falava do Neymar. Do Nilmar, desculpa. Não tanto é que eu estou falando agora. Estou falando não porque fiz e que faz parte, me senti feliz, porque estava dando a pessoas que participam tanto quanto de importante. Eu digo assim, cada um tem a sua importância, cada um tem um complemento dentro de uma equipe. Então, desde o faxineiro, quando tu chega de manhã no estádio, ou tu chega agora de manhã, o porteiro ali chegou e viu que eu não tinha como entrar, e ele veio, pegou a chave para mim entrar na sequência, pô, ele é a nossa equipe. E daqui a pouco uns têm uma recompensa financeira, ou não tiveram oportunidades, aí eu peguei a grande e digo, não, pega esses 20 que tem. Aí eles buscaram dentro do departamento pessoal aqueles que menos recebiam, fizeram uma listagem e a grana foi para eles. Legal. Bom, não tem como perguntar de onde vem isso do senhor, mas isso é parte do seu caráter, isso veio de família? É pai e mãe. Seu pai, mãe, escola e professor. Isso é investimento na educação que a gente não tem. Ela tem que ter na tua escola e na tua família. Se a gente não investir em escola e família, não adianta a gente ficar buscando uma sociedade melhor, um meio melhor. Vamos lá. Uma das minhas fases preferidas, Corinthians. O senhor chegou, trabalhou no 2004, 2005? 2004, né? Depois voltou em 2010, 2011? Eu estava no Arda, no Emirados Árabes, era o meu quarto jogo, eu ia para o quinto, e a possibilidade de voltar para o Corinthians. Eu tinha conversado com o Andrés por telefone, a minha família toda já estava, a minha filha, o ano escolar é diferente, lá é de meio ano, ela prestou todas as provas dela, as notas e tudo, pronto para viajar. Eu ligo para a família e digo assim, espera que o Corinthians veio e quer que eu volte. E a minha esposa no telefone, ela falou, já sei, tu vai voltar. Ela não esperou nem eu falar. A minha filha ficou sem conversar comigo uma semana. Porque ela, nós tínhamos tido uma experiência de Emirados Árabes, em termos familiares ela é muito boa. Ao contrário do que as pessoas pensam, ela é muito boa. E eu queria voltar para o Corinthians. E aí, voltando, eu lembro de uma reunião que a gente fez no avião já de volta. Tem um monte de confusão para a gente voltar, mas eu já contei essa história. Nós estamos de volta no avião, tá eu, o Kleber, o Delamore, e a gente já arquitetando e tal. Daqui a pouco a gente se olha e diz assim, cara, mas eu vou dirigir eu olhei para ele e digo, o Ronaldo e o Roberto Carlos, cara. Dois animal, dois... E vão pegar um pepino danado, que era uma sequência de recuperação do Corinthians que precisava, importante. A gente fez uma sequência muito bonita. E aí não conseguiu classificar só pela Libertadores. Mas fez um aproveitamento superior ao Fluminense, que foi campeão na época. Só os 8 jogos que nós ficamos na final. Acho que nós vencemos 5, empatamos 3. Acho que em torno disso. Aí foi para a pré-Libertadores, a gente ficou fora. Aí quando perdemos para o Tolima, eu olhava assim para os refletores lá em Tolima e dizia assim, não é possível, cara. Eu vou perder um jogo e aquilo que eu queria... Eu viajava na cabeça, não com essa racionalidade que eu estou agora. Digo, e agora eu estou fora. Não é possível, não é possível. Aí vai o outro lado, quando nós estamos chegando em coisas, cara, invadiram o CT. Não a torcida do Corinthians. Um grupo de marginal e vagabundo. Não é a torcida do Corinthians. Um grupo de marginal e vagabundo que se acha no direito de fazer as coisas e representar o outro, entrou e quebrou todos os carros. Ele ficou ameaçando. A gente tem que saber dividir e saber que em todas as áreas tem as pessoas boas e os maus caráteres e marginais. Essa faceta dos maus caráteres estiveram ali. E eu disse assim, detonaram o meu carro.
Aí eu digo, eu nem vou lá. Primeiro, uma coisa, digo, o carro vai estar detonado. Segundo, que eu nem sei se eu vou continuar. Então, se eu vou amanhã, eu vou para casa, ficar perto da minha família. Fui para casa, no outro dia eu fui, cheguei, só estava quebrado o vidro de trás e outros todos os carros. E eu na dúvida, será que eu vou continuar, se eu vou ser demitido? Cheguei lá, o Andrés entrou na minha sala, Tite, nós temos jogo, vamos embora, pô, é clássico contra o domingo e tal. Bom, a gente não conseguiu treinar na sequência. Fomos pro hotel. E uma declaração, quando nós nos reunimos para mobilizar a equipe, ela ficou bastante marcante. O goleiro Rafael, ele externou todos os nossos sentimentos. Eu dei a palavra a cada um falar, para mim falar no final, para deixar eles colocarem as pressões que eles estavam. O Rafael começou a falar. E ele se emocionou. Ele se emocionou e começou a chorar. E disse assim, professor, e olhou para os colegas e disse, a gente é trabalhador, nós não somos marginais. Não pode fazer isso com a gente, né? E ele começou a... E ele estava se expondo de uma maneira tão forte, assim, na frente do grupo, externando nossos sentimentos, que eu deixei ele falar, mas depois logo interrompi. Eu digo, sim, Rafael, e a gente vai procurar dar a volta por cima e tal. Porque tamanho assim, ele estava desabando em cima de uma coisa que estava ferindo também a educação dele, também os princípios dele, também a moral dele. E aí a gente redirecionou e tal, não, a gente vai trabalhar e tal, amanhã tem o jogo. E uma das coisas táticas que eu falei foi em relação ao jogo, porque nós fomos jogar contra o Palmeiras. Eu tinha sido técnico do Palmeiras e técnico do Marcos, e eu falei, vocês forem bater no Marcos, é embaixo para bater, não batam em cima, que a velocidade de reação dele é impressionante, ele é envergadura, ele vai buscar todas, ela é embaixo, para fazer gol é só embaixo. Fomos pro jogo, o Alessandro veio me contar, acho depois de 3, 4 anos depois, ele disse, professor, a única coisa que vinha na cabeça minha era, quando eu saí na casa do Marcos, bate embaixo, bate embaixo, bate embaixo. Ele bateu embaixo, ele fez um gol, eu acho, na minha trajetória toda. Foi isso aí que me proporcionou continuar no Corinthians e depois redirecionar. Culminando com a Libertadores, 4 horas da manhã eu cheguei em casa, eu e a minha esposa sentada assim. A gente abriu algum negócio para tomar, para comemorar, mas eu nem sei se a gente tomou ou não tomou, a gente ficou conversando sobre a vida toda passada até chegar naquele momento. E eu perguntei para ela se a gente merecia aquilo. E ela olhou para mim, ela começou a relembrar tudo aquilo que a gente tinha passado. Claro que a gente merece. Ela falava, claro, lembra daquilo que a gente passou, lembra disso, lembra disso, lembra disso. E no Mundial, quando eu pude retribuir, que o único momento que eu peguei a taça do mundo mundial, o troféu do Mundial, foi quando a minha família, meu irmão, meu filho, minha filha, minha esposa e minha cunhada, meus crianças estavam ali do lado. Aí quando eles estavam próximos, aí eu fiz questão de pegar o troféu e aí eu comecei a chorar junto com eles. Isso é alguma das emoções, da lembrança. A outra, ela é quando a gente foi desclassificado com o Boca, que foi o maior absurdo que eu vivi na minha vida. E ao mesmo tempo a maior homenagem, uma das maiores homenagens que eu tive na minha vida enquanto equipe, enquanto técnico. Nós passamos 5 minutos aplaudidos, sendo desclassificados pelo Boca Juniors no Pacaembu. Aquilo ali para mim... E aí a gente, na quarta-feira, tem que remobilizar a equipe para ser campeã no domingo contra o Santos na Vila Belmiro, que o Santos há 35 anos não perdia um título dentro da casa dele. E ali eu saí comemorando também, parecia que era um título mundial. Quem vê a comemoração do título paulista diz assim, ele comemorou mais, pulou mais do que do título mundial. Quem vê a comemoração do título paulista foi. Mas é o timing ali, né? Situação da vida. Incrível. Tá, passou a fase do Corinthians. O senhor saiu do Corinthians em 2013. Copa 2014. O retorno para o Corinthians tem uma outra fase, que é essa que eu não falei, aí, mas aí eu deixei... No dia que o Brasil perdeu da Alemanha de 7-1, onde o senhor estava e qual foi a emoção ali do momento? O que vem na cabeça? Eu estava no meu apartamento em São Paulo e estava eu e a Rosa assistindo o jogo. Estávamos eu e ela assistindo o jogo.
Ali o técnico se funde ali, tu é um pouco torcedor, tu é um pouco técnico, tu é um pouco... as emoções todas elas se fundem. E eu só lembro que a reação, quando dá acho que é o quarto gol, a minha esposa ela se emociona, ela começa a chorar. Esse foi o sentido. Porque ela projetou, eu quero me fazer entender, como a esposa do técnico e o sentimento que ela estava tendo. Sabe? E que ela perguntou o que tem que fazer. E eu falei, eu não sei. Porque existem em alto nível os momentos, uma equipe ela está com atletas com uma inspiração extraordinária e alguns momentos em que ela acaba por essa inspiração que a Alemanha está ser efetiva e traduzir isso em gols, mas enfim. Acontece uma vez na vida. Né? Depois que isso aconteceu, havia uma expectativa do senhor se tornar o técnico da seleção e eles optaram pelo Dunga. Não quero falar sobre isso, mas gostaria de saber se teve alguma lição, alguma coisa que o senhor aprendeu nessa época. O que eu gostei muito, e talvez eles tenham a lição, é o seguinte: criou uma expectativa, entendia que era o momento junto com outros 4, 5 que poderiam estar na seleção, não fui o escolhido, me frustrei, me chateei, fiquei puto durante uma semana. Acabou essa semana, peguei todos esses fantasminhas, deixei para trás e fui ao trabalho. Fui à luta, fui me preparar, fui me condicionar, fui curtir com a minha família, fui estudar, fui ter um intercâmbio com profissionais, fui acompanhar jogos, fui ouvir vocês da imprensa, fui fazer os meus livros que eu gosto, fui ler meus livros que eu gosto de ler. Fui buscar metodologias de treinamento que poderiam melhorar aquilo que faltava, que eu entendia que faltava. Busquei em equipes estudar equipes que pudessem proporcionar movimentos estratégicos para que eu tivesse essa melhora e deixei para o lado. Talvez essa tenha sido a grande lição. Me fiquei chorando mágoa durante uma semana. Depois, deixou para trás e fui à luta. Eu coloquei assim, quando acabou a saída do Corinthians, eu digo assim, até o final da Copa do Mundo eu não vou trabalhar. Por quê? Porque eu sabia que no final da Copa do Mundo havia uma possibilidade de troca do técnico da seleção e eu estaria entre um dos possíveis. Né? Eu tinha me credenciado, eu vejo assim na minha carreira, a partir de 2012, quando eu tinha sido campeão mundial pelo Corinthians, a partir daquele momento me chancelou, a minha carreira me chancelou, disse, vamos olhar esse profissional, porque esse profissional ele conseguiu desenvolver trabalhos em diversas equipes, em diversos estados, e é o estágio que ele se encontrou. Não ser melhor, mas estar entre os melhores para aquela situação. Eu digo, eu quero ver como é que for o final da Copa, que possa haver isso. A partir do momento que não foi escolhido, aí eu redirecionei, digo, não, agora eu não vou pegar equipes até o final do campeonato. E aí muitas equipes, e foi difícil até, mas digo, não, agora eu quero ficar voltado a esses dados todos. Então, ele foi parcial até o final da Copa do Mundo. Mas daí eu linkei e digo, não, agora deixa eu virar o ano todo para que eu possa me aprimorar, refletir, ter um momento com a família, aquelas situações todas passadas há muito tempo atrás, deixa eu agora ficar perto, fiquei perto da minha filha que estava fora do país, consegui estar mais próximo do Matheus, consegui ser um pouquinho mais marido, viajar também. Só que, por exemplo, eu fui para Vancouver, mas fui falar para ver toda a infraestrutura do Vancouver, da equipe. Daqui a pouco eu estava lá vendo toda a equipe e eles perguntando para mim quem era o meio de articulação que eles pudessem contratar, porque eles queriam. E o Vancouver ia entrar na Liga norte-americana também. E daqui a pouco estava eu envolvido na bola de novo. Mas, enfim. E aí tu começa a buscar, eu consegui links com alguns clubes que eu entendia ser importante, o Ancelotti foi um que me abriu e a gente teve uma semana acompanhando todo, mais do que
qualquer coisa, troca de ideias, e ele foi eu sou muito grato a ele, sabe, a forma cortês, e não só cortês, mas de abrindo conhecimentos também. Ele não escondeu, ele não foi reticente, a gente abriu de uma forma muito legal. Ele como pessoa, ele é um cara, a maneira com que ele me recebeu me surpreendeu de forma positiva, sabe, de abrir tanto conhecimentos, tanto é que a concentração do Real na época, o planejamento estratégico que ele fazia, a forma de computação que ele trazia, a forma de trabalho que ele trouxe, princípios táticos, como ele defendia, como ele atacava, o Cristiano Ronaldo abrindo pelo lado esquerdo, o Isca trabalhando por dentro, o Rames fazendo o ponto de equilíbrio da equipe, atacava em 4-4-2, defendia em 4-4-2, atacava em 4-3-3, como é que fazia esses movimentos, por que fazia isso, qual é que era a característica dos atletas, ele foi muito grande em relação a isso. Na conversa que eu tive com o Dani Alves, ele falou para mim que uma coisa muito importante na vida é a gente se reinventar. Ele falou que quando ele foi para a Juventus, ele tem uma característica muito aguda, né, de ataque. E quando ele foi para a Juventus, o time deles lá, eles têm aquela linha de 4 que eles gostam de defender muito. Então ele falou que se inspirou muito no Michael Jordan, que sempre foi considerado o melhor atacante da liga da NBA. Só que chegou um ano que ele falou, não, esse ano aqui eu vou ser o que mais defende também, eu vou ser o melhor da defesa, e conseguiu. Então o Dani falou, eu peguei essa inspiração e vou melhorar a minha marcação, e ele fez. O senhor teve uma conversa com o Bianchi, do Boca Juniors, e não sei se foi dessa conversa, a minha pergunta é essa, depois do seu ano sabático, o senhor foi pro Corinthians, graças a Deus. Melhor ataque, melhor defesa, que o senhor era a sua característica, e melhor ataque da competição. Eu não tenho uma pergunta, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para mim sobre isso, sobre se reinventar, sobre isso. Uhum. O Dani fala em se reinventar e fala em se desafiar também. Ele é um cara que gosta de se desafiar. Isso é muito legal. Eu me desafio constantemente na minha própria atividade. Às vezes eu me desafio fazendo atividade física. Eu me desafiava enquanto atleta, eu digo, eu vou fazer 30 minutos, daqui a pouco eu faço 30, eu digo, não, mas eu consigo fazer mais 10. Eu consigo fazer mais com uma intensidade maior. Eu digo, cara, mas eu estou me desafiando, no elipse aqui. É um pouquinho desse detalhe de procurar essa melhoria. O Dani se desafia e se reinventa, tem essa capacidade. A grande lição, a grande marca que eu trago do Bianchi, eu digo, cara, a gente precisa conversar. E a gente marcou, e ele também foi, no que eu sou grato também, ele abriu num momento muito difícil do Boca, e a gente almoçou junto. E uma coisa ficou marcada para mim, porque ele também se surpreendeu, e a expressão fisionômica dele, assim, o time de vocês mentalmente era muito forte. Em outras palavras, não foram essas. Aí eu olhei para ele e digo, mas como mentalmente muito forte? Ele disse assim, a gente sabe, o argentino sabe, que vocês, por vezes, uma palavra, uma reclamação, uma provocação, vocês desequilibram, e aquele nível técnico que vocês estão, vocês baixam e ficam oscilando por causa disso. E vocês não eram assim. Eu digo, cara, ratificou um conceito que eu tinha. Se vocês mentalmente, vocês eram muito concentrados, muito fortes, o Corinthians. Você vai fazer qualquer coisa, a ponto do cara ficar provocando o Sheik, e ele, o tempo todo, ele tá nem aí. Então, nosso time, ele era mentalmente, a equipe que foi campeã da Libertadores e campeã mundial, ela era mentalmente muito forte. Muito forte. Qualquer capacidade de concentração no jogo, ela era extraordinária. Ela absorvia daqui a pouco até um desequilíbrio do técnico, ela ia saber absorver. Tamanha era a grandeza dele, a capacidade mental, da fortaleza que ele tinha. O Bianchi me trouxe isso. Para se tornar uma equipe mais
ofensiva. 2014 serviu para mim também. Por quê? Porque era uma característica marcante no Caxias, no Grêmio e no Internacional. E eu não tinha conseguido desenvolver aqui. Pelas características do próprio grupo, da própria equipe. A equipe do Corinthians ela era mentalmente muito forte, mas era uma equipe essencialmente equilibrada e consistente. O seu aspecto criativo ele era da infiltração do Paulinho, ele era do momento do Danilo, mas ele era do Guerreiro e do Sheik. Né? E não tinha velocidade de transição, porque não era um time mais posicional, mais postado, mais setorizado. Diferentemente quando assumi o Corinthians de 2015, que foi o Corinthians que não fez que não adquiriu o título mais importante, mas que foi a equipe que mais bonito jogou. E aí uma coisa que eu tenho para comigo, o atleta tem que jogar com prazer, porque o técnico também tem que ver a equipe com prazer. Todas as equipes jogavam assim, dentro das suas características, porém, a que o melhor conseguia transpor isso através de criatividade, através de gols, e também os treinamentos também me proporcionaram isso, mas a formação da equipe, os dois, porque eu tinha Jadson na plenitude, Renato na plenitude, Elias na plenitude, Bruno Henrique e Ralf, os dois revezando, mas jogando num alto nível. E aí, por que eu peguei? Num setor de meio campo onde a criatividade surgia, onde o Fábio Santos na plenitude da sua... Ficou um time assim muito criativo. Então, o Corinthians de 2015, que foi o momento que nós fomos campeões aqui, ele era muito, muito, muito criativo. Ele conseguia associar beleza à efetividade. Fundamentalmente depende das peças. Porque se dependesse de mim, assim, qual é que é a ideia de futebol? Ele é de ter, sim, a gente está jogando de uma forma aprofundada, ele de ter posse de bola. Porque de posse de bola, eu consigo ter 2/3 do jogo ser superior. Tu imagina se a gente tivesse 60 minutos de bola jogando, que é o padrão FIFA. 90, 60 de bola jogando. Tu divide isso para 2 equipes, 22. Mas eu quero 2/3 do jogo para mim. Então eu vou ficar 40 minutos comigo com a bola e 20 minutos só para ti. Eu vou ter muito mais prazer em jogar, eu vou ter que estar o domínio do jogo comigo. A gente traduz números para interpretar ideias. Aí eu falo para eles, vamos roubar a bola dos caras, vamos ser agressivos para a marcação, porque a gente quer comandar, a gente quer ser criativo. E criativo tem que ser que tá com a bola também para jogar. Tu vai jogar peladinha e eu quero tocar na bola, eu não quero ficar só correndo atrás. Tem que jogar com prazer. Isso eu tento passar, isso eu gosto e tento passar para os atletas. Que dia que o senhor foi chamado para a seleção agora, depois dessa campanha brilhante do Corinthians? Não sei se talvez o senhor já ficou sabendo alguns dias antes de ser anunciado, mas na hora que falaram com o senhor, qual foi o sentimento ali? Qual foi o que vem à mente? Primeiro, uma realização. Digo, cara, tu foi convidado para a seleção brasileira. Não tem técnico, está se abrindo uma possibilidade daquilo que tu imaginava que era um sonho e que agora passa a ser realidade com uma coisa limpa, clean, clara, ética, bonita. Aí disse, pô, mas tu está desenvolvendo um trabalho dentro do Corinthians com as pessoas, no clube tu é identificado e que nós tínhamos mais um tempo para desenvolver todo esse trabalho. Aí esse misto de tu vai ter que deixar. Aí depois, olha a situação da seleção, se tu tivesse pego um trabalho desde o início, sim, mas tu está pegando com 6 jogos na 6ª colocação e tu tem mais 12 jogos para recuperar a equipe e tu nem tem experiência. Eu pensando comigo mesmo, tu nem tem experiência de seleção, uma coisa é de clube, outra coisa de seleção. Como é que tu vai fazer isso? Olha para a tabela. Quais são os teus adversários? Tu vai enfrentar Colômbia e Equador. Equador está liderando, co-líder e Colômbia. Se tu perder, como é que vai ficar?
Se tu não classificar, onde é que a tua carreira vai? O que é esse administrar carreira? Como é que a gente faz administrar carreira, pegar coisas com tamanho risco? Essa ou tu esperar no momento em que seja para te fazer uma etapa toda de trabalho e construir um trabalho todo? Isso aí ficou na minha cabeça, bum, 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 batia e voltava. Em cada momento batia um sentimento mais em relação a isso. Vai, não vai? Corinthians, continua, tu tem um trabalho direcionado. Aí eu digo, mas eu vou ouvir. Vim aqui ouvir. Eu queria ter a autonomia, juntamente com o executivo do futebol, de desenvolver um trabalho em equipe toda, extremamente profissional, que pudesse desenvolver, depois a gente pode falar melhor, com todas as condições. Foi dada todas essas condições. Eu digo, saí daqui com o sentimento de, pai, vou ser o técnico. Aí fui pro hotel, acordei de manhã, estava saindo do hotel e pensei assim, não vou ser o técnico. Todos esses sentimentos que acabavam aflorando. O que me bateu maior para que eu tivesse a condição de decidir? Eu digo assim, cara, tu lutou por um dia ter essa oportunidade. Outros profissionais, por exemplo, o Abel e o Paulo Autuori, que foram campeões mundiais por clubes, que eu entendo mereciam ter tido um convite, o Rubens Minelli, Enio Andrade, que mereciam ter uma oportunidade na seleção, não tiveram. Digo, cara, agora tá tendo uma oportunidade para ti, aquilo que tu lutou na tua vida, que tu desenvolveu teu trabalho, está aqui na tua frente. As condições ideais, as condições reais nem sempre vão acontecer. Ela está limpa, está clean, não tem técnico dentro da seleção brasileira. Está aí a oportunidade. Esse foi o argumento que eu digo, não, agora eu quero também realizar um sonho meu, chegar num patamar, o maior patamar que algum profissional possa ter, eu entendo assim, é ser técnico da seleção do seu país. Foi aí que eu decidi aceitar. No me reinventar de clube para a seleção, eu tinha que encontrar alguns mecanismos maiores de desenvolver o trabalho. Nós tínhamos que inventar uma rotina de trabalho dentro da CBF. E a equipe de trabalho foi muito boa. O Edu foi muito fera em relação a isso. E colocar as peças, e a nossa equipe de trabalho começou a nos guiar e a gente se ajustar. Então, é o Vini que já estava aqui, é o Tomás que já estava aqui, a vinda do Fábio Maceredian, a minha vinda, a vinda dele, a vinda do Matheus, o Kleber, isso tudo nos potencializa. Então, a gente começou a inventar uma rotina, criar uma rotina. E dentre elas, ela era de abrir um contato direto com os atletas. Então, eu conversei com todos eles. Conversei, por exemplo, com o Rafinha também, porque em algum momento eu tinha ele para ir para a seleção alemã ou não. Eu digo, Rafinha, qual é que é a tua situação real? Tu gostaria de vir? Eu digo, eu quero, e não quero ruído de comunicação. Eu gostaria de falar isso pessoalmente. Como eu não tenho a possibilidade, eu estou ligando o telefone. Eu quero, vamos ser grandes e dizer dos nossos sentimentos, né? Qual é que é? Assim, digo, teve algum problema, tu machucou, do Marcelo, tu machucou? Não, cara, não. Aí me lembro que a resposta que ele disse, desde os 17 anos eu sou convocado para seleções de base e cada vez que eu vou a minha família fica numa felicidade. Eu me lembro dessas palavras. Eu me lembro que quando eu conversei com o Dani Alves, ele falou assim, ele disse, eu acredito que uma equipe ou um profissional só desenvolve a plenitude da sua condição técnica se ele tiver um bom ambiente de trabalho. Uma boas relações entre as pessoas. Eu digo, puta, cara. O cara que tem 35 títulos, eu acho. Não pelos títulos, mas pelos trabalhos que ele desenvolveu para chegar lá. E outros tantos que não vingaram em títulos, mas que foram importantes. Então, essa situação humana da coisa, que ela precede o lado profissional. Nós tivemos essa capacidade aí de reinventar, de conversar com técnicos de fora e daqui, de visitar e continuar assistindo treinos, de assistindo jogos, de treinar o olho. Então, a gente começou a reinventar ou reestruturar umas situações profissionais que elas acabaram acontecendo e acabaram acontecendo nessas relações, não só com os atletas, com a staff toda de trabalho, para dizer assim, aqui, cara, é uma equipe e a gente precisa de cada um de vocês fazer o seu papel bem feito e com um bom ambiente. Um bom ambiente potencializa. O outro detalhe é,
a gente se sentia... A primeira reunião que eu tive não foi com os atletas, foi com a staff. Foi o grupo todo que se apresentou e dizia aqui, ó, a gente precisa, cada um de nós, digo, o bom trabalho vai ser transformado lá dentro num bom jogo se cada um de nós fizer bem feito. Eu digo, a gente tem estilos diferentes aqui, a gente pensa por vezes diferentes, mas no que concerne a seleção, eu quero dizer para vocês que todos vocês têm um respeito, eu tenho um respeito muito grande. E sei da importância de segurança, sei da importância de filtrar o torcedor para que o atleta tenha o seu momento. Eu sei que tem a hora de soltar o atleta para que ele possa. Eu sei que tem a hora que a gente vai estar. Eu vou estar tão vidrado no jogo e vocês vão entender e me dar um respaldo. Eu sei valorizar cada um trabalho de vocês. Foi mais ou menos essa tônica que o Vini participou e que todos nós estávamos ali. E eu sabedor da importância que cada um tem. A gente fez uma abordagem em termos grupais, em termos solidários, de equipe, em termos humanos. Há uma outra abordagem, que ela pode ter um cunho agora, eu passo para o cunho tático, do desenvolvimento do trabalho tático e estratégico para o jogo contra o Equador, no primeiro jogo. Uma expectativa minha a milhão, não conseguia dormir direito, como é que eu vou fazer, como é que vai fazer, a estudar as características de cada atleta, utilizaram no sistema que eles possam produzir mais, então onde o Gabriel Jesus jogava e de que forma ele vai jogar aqui. Conversar com os técnicos para que eu pudesse pegar o Dani da Juventus para botar o Dani na seleção, o Marcelo do Real para botar aqui. Para que eles tivessem prazer em jogar, confiança para jogar, e o resgate de confiança. Era uma situação muito difícil. Para que eles tivessem prazer em jogar e a equipe produzisse bem. Não ia segurar o resultado? Não, nunca segura, mas aumenta a chance de vencer. Primeiro tempo nervoso, em termos estratégicos a gente resolveu ir antes, para nos adaptarmos ao jogo, mesmo que isso retirasse em torno de 5 a 10% da nossa condição física. Retirou ir antes, mas nós sabíamos disso. E nós apostamos no treinamento, no trabalho, desenvolveu o trabalho. Primeiro tempo extremamente nervoso, ainda tenso. Lembro que no intervalo a gente baixou um pouquinho, começou a fluir, o jogo aconteceu e aí o 3-0 foi a primeira grande emoção. Grande emoção do jogo. E eu lembro que quando acabou o jogo nós fomos fazer a nossa oração de agradecimento. E eu lembro do Rato, porque algumas pessoas que ficavam em volta ali, e que verdadeiramente é a nossa equipe de trabalho, e eu digo assim, vamos fazer a oração. E eles se afastaram, o grupo de apoio, os seguranças, começaram a se afastar e ficaram atrás. Eu digo, não, vamos fazer a oração, todo mundo. Não vem, não, é todo mundo. Aí vieram os seguranças e digo, pode deixar ali, você não tem que fazer segurança de azar, deixa segurança lá. Vamos, Vini. E aí a gente fez a oração, porque ali não é a religiosidade, não é que tipo de religião tu é, mas é um senso de equipe, de agradecimento por fazer uma coisa bem feita e digna. Ali ficou a nossa representação, né? Do nosso trabalho do senso de equipe, que antes a gente falava, mas que ali estava também reunida. Aquela marca, ficou uma marca tática, mas também associou um momento de emoção muito forte. Tite, fala para mim, vamos juntar aqui o merecimento com a convocação da seleção, com a Copa do Mundo. Porque eu vi que nas suas entrevistas hoje em dia, tudo que eles querem perguntar para você é quem você vai convocar. Eu não quero saber o nome dos jogadores, mas eu queria fazer o link do merecimento com a sua convocação e com a preparação para a Copa. Tem alguns jogadores que mereceriam estar convocados na última convocação e não vão estar. Se precisar de um centroavante alto, eu entender, claro, juntamente com o Firmino, com o Diego, com o Gabriel Jesus, e ter 3, porque entendo que daqui a pouco vai ser convocado, mesmo não tendo na plenitude. Por quê? Porque entendo que a seleção possa. Para que as pessoas possam entender mais ainda, o Jorge Henrique não merecia ser titular no Mundial contra o Chelsea. Ele, individualmente, não merecia. Merecia o Douglas e merecia o Romarinho, pelo trabalho desenvolvido. Só que a equipe precisava. Então, a equipe precisa, então eu tenho que render, eu não posso ser obcecado, transtornado, visão fechada daquilo que é uma necessidade da própria equipe. Existem alguns limites.
Eu só quero ficar em paz. Inclusive para esses momentos em que o atleta não tenha mérito, não tenha mérito e seja convocado, que seja por um firme propósito e uma necessidade da equipe. O seu pai comentou uma vez com a sua mãe, e isso você ficou sabendo depois, que esse menino vai ser um dos grandes. Como que ele sabia, Tite? Eu queria ter perguntado para ele também. Ele guardou para ele, porque ele não era um cara que não falava muito e que não se abria com os filhos dele e que não externava às vezes até o sentimento e falava com a mãe. E a mãe, ela não tem o linguajar desenvolvido. Culturalmente ela não tem o linguajar do futebol dos grandes ou sabe, a linguagem que a gente vai chegar antes num time grande. Para ela às vezes não concebe a grandeza do tamanho do Caxias, por exemplo, com o tamanho do Veranópolis, com o tamanho do Grêmio e do Internacional. Isso é um pouquinho vago para ela. Então, falar de um dos grandes, o que era dos grandes? E ela guardou aquilo ali. E eu não sabia também. E um dia ela falou assim, agora eu estou entendendo o que teu pai falava que um dia teve. Mas ele falava só para ela, ele não falava para mim. Então isso não foi uma vez que ele sempre falava? Isso que ele falava para ela. Disse, e aí depois que eu entendi que ele fala de o que é? Ele disse, um dia ele vai. Porque ele ouvia os outros técnicos de seleção, um dia ele vai chegar lá. Então ele fazia analogia, falando do Parreira, que era técnico, os outros assim, um dia ele vai chegar nos grandes, que ele falava que o Parreira era um grande, então ele vai ser um grande também. E aí a mãe associou, ela disse, agora eu vim a entender, ela disse o que teu pai falava para mim. Bonito, é muito bonito. Se tivesse o privilégio dele estar aqui hoje, o que será que ele diria? Uma coisa eu tenho certeza que ele diria, ele sempre dizia, bota a molecada para jogar. Ele disse, não bota muito. Ele tinha bronca, cara, que não fosse vibrante, que não fosse competitivo. Um cara mais lento, sem uma participação, mas ele incomodava muito ele. Então, para ele, o veterano era sinal do cara mais acomodado e ostentoso. Eu digo, pai, nem sempre é assim. Eu digo, tem cara que é extremamente competitivo e hoje a gente tem exemplos e que mantém uma condição física e tal. Ele disse, mas os guris são mais elétricos, são mais ágeis, são mais fortes, são mais velozes, então tu vai. Em outras palavras, ele comungava, eu digo, não tem. Eu digo, os atletas se cuidam mais, hoje chegam a 34, 35 anos. Não, mas ele ficava assim, bota a molecada para jogar, bota a molecada para jogar. Ele ia estar falando isso para mim. Eu disse, molecada, ela não é de idade cronológica, mas ela é de forma de pensar. Ela é, como tu disseste, de ter uma reação do Dani Alves de com 33 anos se reinventar e querer ser melhor. Isso é ser jovem. Eu diria que o senhor tem um drive de querer ser o melhor, de querer ter a melhor tática, de querer trabalhar com o seu time, não ser preguiçoso, de ser o cara que vai chegar lá, vai ganhar, não porque teve uma sorte, porque pediu para alguém cair, é o time que estava mais preparado. Eu não quero ter erro de arbitragem a meu favor, não quero ter contra também. Quero ter VAR, quero ser justo, mas quero dizer assim, mereceu porque foi melhor, porque criou 7, 8 oportunidades e nessas 7, 8, 2 ele marcou. O adversário teve uma e foi lá e marcou, mas ele foi umas 7, 8 ali. Isso é fascinante. Eu quero ser melhor que alguém. Não, eu não quero ser melhor que ninguém, eu quero ser o meu melhor. E eu me desafio para ser melhor. Eu não posso ser o mesmo do Corinthians de 2015. Eu não posso ser o mesmo do Tite do ano passado. Hoje nós estamos desafiando aqui, porque eu só tenho a experiência de um jogo contra a linha de 5. Então a gente tem que encontrar formas de furar bloqueios de linha de 5. A gente está estudando, está vendo, está observando, está treinando o olhar e tal, para buscar. E se reinventar de ser melhor sempre. De mim para comigo mesmo. O senhor tem anotações de táticas, de jogos das últimas Copas do Mundo. Isso é só da seleção brasileira ou de outras seleções? E de onde surgiu isso? Certeza absoluta das 2 Copas. E quase absoluta das últimas 3 também. 2006 eu também tenho.
De todas as equipes. Todos. De todos. Vou te dar um exemplo aqui, e aí são mesmo, mas eu daqui a pouco vou... Eu tenho do Uruguai 4-2-3-1, que foi a variação que ele utilizou. O México no 4-2-3-1. Os posicionamentos de cada um. Pérez, Forlan, Cavani jogando pela direita com o Suárez pelo centro, cara. Lá o Cavani pela direita, hoje ele centralizou mais. Tu vê como é que é. Max Pereira, Fusilli, Vitorino, Lugano, Quadrado, Blanco e Giovanni Santos no 4-2-3-1 o México. E aí depois eu tenho a interpretação do jogo. O empate poderia classificar as duas equipes, uma expectativa em torno do que seria a partida. Enfrentam-se competitivamente, as ganhas, porque poderia um empate dar resultado. Mas fiquei bastante contente, deixando a Copa do Mundo limpa. Isso só faz quem é apaixonado. Como começou? Não sei, quando deu a Copa do Mundo eu não sei. Mas eu lembro de uma coisa legal, cara. Tu vê como uma coisa vai linkando a outra. Eu gravava todos os jogos e eu tinha que sair. O Matheus tinha essa idade, sim. O Matheus nasceu em 89, 94, ele tinha 5, 6 anos. E eu gravava todas aquelas fitas cassete grande, todos os jogos. E tinha gravação, às vezes quando eu tinha que sair, assistia. Quando eu tinha que sair, eu deixava para gravar. E ia passar a Arábia Saudita contra a Nigéria, eu acho que era. E eu tô saindo, aí o Matheus chega para mim, pai, vai ter jogo. Eu digo, eu vou gravar. Mas falei aquilo ali, pelo alto. Ele disse, tá, eu falo para a mãe. E eu saí. E voltei. Quando eu voltei, ele falou assim para mim, pai, eu gravei. Eu digo, tu gravou o quê? Eu gravei o jogo do Mundial que tu falou. Aí eu me toquei, digo, pai, não vou frustrar o garoto, né? Digo, tá. Ele foi gravar a Nigéria contra a Arábia Saudita, que eu vou ver o que ali, tá? Mas digo, não, e ele na felicidade de ter pedido para a mãe ir comprar uma, porque não tinha fita cassete, e lá gravou o jogo para mim, e a gente foi lá assistir junto depois, o Arábia Saudita contra, não sei se era a Nigéria, contra a Argélia, sei lá o que era, mas que eram. Então sempre essa busca de acompanhamento, de interpretação, de olhar as imagens, às vezes no plano fechado, no plano aberto, treinar o olho para ver qual é o sistema que tu usa, qual é a forma, que transição o que tu faz. A parte teórica com a parte prática, sempre teve presente aí. Professor, eu vou falar aqui sobre alguns jogadores. Gostaria que o senhor desse uma breve avaliação deles, como tanto no campo e talvez alguma coisa que o senhor só saiba extra-campo. Marcelo tem uma capacidade criativa impressionante. Os recursos técnicos que ele tem e o pensar rápido que ele tem, ele é de um jogador fora dos padrões técnicos normais. Ele é craque. As ações defensivas dele podem ser melhoradas e dentro da seleção ele tem feito a ponto dele ter sido escolhido também um dos melhores, mais eficientes defensores do ano passado. Porque ele associou e está associando esse outro fator. Dani, já falamos bastante dele, mas... O Dani, a minha valorização do Dani é, primeiro, o lado humano, de saber de um bom ambiente de trabalho, e o segundo, desse alto desafio constante. Ele tem a idade cronológica dele, não sei que idade ele tem, mas a idade mental dele, ele tem de 18, 19, que quer se desafiar e quer sempre o melhor. Isso é muito legal. Paulinho, que em especial é um jogador que estava jogando na China e o senhor, com a confiança que tinha, trouxe ele e agora o mundo inteiro está vendo o que você já via, né? Ele agora no Barcelona, titular da seleção, metendo um gol direto. A maior força que o Paulinho tem é dele com ele mesmo, a força interna que ele tem. Ele é um cara muito forte, ele é mentalmente, de coração, muito forte. Para passar as adversidades que ele passou, eu sei que antes dele vingar no Corinthians, eu sei um pouco da história dele, essas situações que aconteceram dele, não foi minha, eu fui um agente que participou disso, com orgulho, talvez com uma importância, sim,
mas a força interior que ele tem, a força mental e a força de coração dele é muito grande. No campo, em termos táticos, ele é um cara com uma percepção de espaço e tempo para infiltrações impressionante. E eu não encontrei nenhum atleta que sai de uma ação defensiva para uma infiltração em espaços e essas percepções que tem, tal qual ele tem. A ponto dos atletas brincarem assim, ó, quando finalizar ou quando cruzar uma bola, os caras falam assim, a gente vai entrar todo mundo, mas a gente já sabe que a bola vai sobrar pro Paulinho, mas a gente vai entrar mesmo assim. Porque por essa percepção que ele tem. E é um cara que está desenvolvendo agora no Barcelona o jogo de que era o que também lhe permitia um acréscimo. Então esse reinventar dele também é do jogo construído. Fisicamente animal. Bruto. Animal que eu digo é na plenitude. Força física, percentual de gordura, agilidade, resistência. O Fábio pode falar disso. O Matheus, quando foi assistir ele na primeira convocação, eu digo, poxa, mas a China vai estar... Ele falou assim para mim, aí, pai, ele sobra, ele está sobrando. Eu digo, não, tu tem um pouquinho eu fiquei questionando, tu está falando ainda porque tu tem ainda do Paulinho do Corinthians, tá? Pai, eu fui assistir, ele está sobrando. Daí mais os vídeos que a gente vai, claro, mais o passado que tem, mais... Tava certo. Não podia deixar de fora o Neymar. Capacidade criativa e capacidade de assistência. A criatividade e a objetividade que eu vi em termos técnicos agora, eu não conhecia a capacidade dele de assistência que ele tem, e tem a capacidade de desenvolver e de deixar um cara na cara do gol. Um coração desse tamanho. Quem conhece o Neymar sabe do bom coração que ele tem. Mas extremamente competitivo também. Se vem dentro, vai ter dentro, vai vir. Ao vem uma força dessa forma, vem uma força contrária na mesma proporção. Estou falando em termos de competitividade, de coragem de enfrentamento. Última pergunta para finalizar. Se nós estivéssemos fazendo um filme da sua vida, tem algum momento que nós não falamos que talvez seria um momento muito marcante? Eu queria viver de novo um momento em que Caxias jogou contra o Internacional de Porto Alegre, no estádio Centenário. O estádio estava lotado, nós vencemos 1-0, eu fiz o gol de cabeça. Um cruzamento de um colega meu também das categorias de base. O goleiro era o Benítez. E eu lembro que eu saí comemorando atrás. Eu não sei se eu comemorei, ou se eu estava em cima de nuvens, ou se eu estava levitando, tá? Mas aquela sensação, ela está hoje muito gravada. Eu tinha 18 anos de idade. E o cara, eu com 18 anos, na equipe, fazendo gol contra o Inter, eu quero vencer um jogo. Aquilo para mim era talvez a paixão maior que tenha me movido a continuar no esporte, tenha sido esses momentos assim de... Esse é o momento que eu guardo para mim.